Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje celebramos a Cátedra de São Pedro Apóstolo e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz o homem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, como nós falamos, celebramos a Cátedra de São Pedro, o Apóstolo. Na verdade, São Pedro, o Papa, o nosso primeiro Papa, aquele que foi o sucessor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi escolhido para ser um dos 12 e desses 12 ele é novamente escolhido para ser como se fosse o primeiro, como se fosse o primeiro dos apóstolos, assim como nós vemos na leitura e em várias leituras. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na leitura de hoje, ele vai e fala: viu, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E ali os discípulos começam a dizer, uns dizem que é Elias, outros Jeremias, ou algum profeta, João Batista, enfim. E daí Jesus, se voltando para eles, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E imediatamente, São Pedro toma ali a palavra, se coloca à frente, como muitas vezes nós vemos nos evangelhos, sempre Pedro se colocando à frente, tomando a frente, e naquele momento Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja, enquanto o povo achava que era Elias, que era um profeta, São Pedro já tinha tomado posse no coração de que Jesus Cristo realmente era o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Veja, falávamos, que Pedro foi escolhido e era o primeiro, mas ele não foi o primeiro a ser escolhido. Primeiro foi o seu irmão André a ser chamado, na verdade não escolhido, chamado, e eles responderam o seu sim. E quando Pedro é chamado, a gente já pode imaginar os olhos do Senhor ali naquele momento, porque o Senhor conhecia todas as coisas, e ali ele chamando Pedro, ele já via naquele homem a figura do seu sucessor. E olha que engraçado, porque quando nós vemos Pedro nos evangelhos, nas leituras, nós vamos vendo Pedro ainda um homem bruto, parece que um homem ainda que faltava ser lapidado, né? Parecia que ainda aquele carvão que não tinha se transformado em diamante, se é isso que eu posso dizer. Um homem que quando Jesus Cristo é preso vai lá e corta a orelha. Um homem que quando Jesus Cristo vai lavar os pés, ele fala: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Um homem que parece ser rude ali, mas que ao caminhar ao longo da sua história, o Espírito Santo vai ali trabalhando nesse homem, o Espírito Santo ali vai lapidando esse homem. Por quê? Porque Pedro tinha um coração puro, porque Pedro tinha um coração generoso, não tenha dúvida disso, um coração amoroso, aberto a acolher a todos. E ali o Espírito Santo vai lapidando esse homem. E olha que beleza, e desse homem rústico, desse homem que inicialmente parece que queria resolver tudo na força do seu braço,
vê ali se entregando à ação do Espírito Santo, a ponto desse homem, no final da sua vida, voltar ali para Roma para ser martirizado. E a fé dele era tão grande que a hora que vão crucificar ele fala, não sou digno de morrer que nem ele, e o crucificam de cabeça para baixo, porque ali Pedro já tinha se entregue completamente ao Senhor. E o quanto Pedro representa para cada um de nós. Como é bom, como é alegre o nosso coração saber que Pedro foi esse homem de Deus, que Pedro foi escolhido e mesmo nessa sua forma foi lapidando, nos assemelha muito, porque muitas vezes somos como Pedro, temos atitudes assim como Pedro, queremos resolver as coisas à força do nosso braço, mas olhando para Pedro nós vemos que o Espírito Santo foi trabalhando nele e pode e quer também trabalhar em nós, se nós abrirmos os nossos corações. E Pedro vai se tornando esse sucessor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro se torna o Papa, aquele que tem a primazia das graças de Deus. E através dele aqui, Jesus Cristo dá essa ordem, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja como São Pedro também é esse canal de ligação. E hoje quem que é o sucessor de São Pedro? Senão o nosso querido Papa Francisco. E nós precisamos sim rezar pelo nosso Papa, para que tenha a coragem de Pedro, coragem que Pedro teve em Pentecostes, onde acaba de receber o Espírito Santo, abrem as portas, até então estavam ali com medo, mas abre as portas e ele faz uma pregação com toda a autoridade, dizendo que eles haviam matado Jesus Cristo, coloca toda a sua coragem ali, e ali são convertidos mais de 5.000 homens. Então nós temos que pedir sim a graça do Espírito Santo para que confirme no coração de sucessor de Pedro, hoje do nosso querido Papa Francisco, essa autoridade. Que também continue sendo aberto, dócil ao Espírito Santo, para que continue nos ligando ao céu, para que continue fazendo essa ligação da igreja. Então precisamos sim rezar pelo Papa, precisamos sim estar em unidade com o Papa, precisamos sim amar o Papa, respeitar o Papa na certeza de que o Espírito Santo age nesse homem, que o Espírito Santo fala por ele e ele é aquele que nos guia, ele é o pastor. Então, meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje possamos sim reservar pelo menos um momento de oração para o nosso Papa, não só hoje, mas todos os dias, mas hoje, de forma especial pelo Papa Francisco, tão atacado. E quando falo atacado, não falo atacado por aqueles que estão fora da igreja. Isso é normal. Com certeza aqueles que estão fora irão atacá-lo, mas digo tão atacado por aqueles que estão dentro da igreja. Esse é o grande problema. Então peçamos, ao Espírito Santo que nos dê esse coração dócil de acolher o Papa Francisco, de amar o Papa Francisco, de rezar pelo Papa Francisco e manter essa comunhão, essa unidade com o Papa Francisco. Se permanecermos na igreja, nós não erraremos. Não tenha dúvida disso, meu irmão, porque o Espírito Santo disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo vai se levantar, vai tentar como tentou, mas não prevalece. A igreja permanece de pé, assim como está há 2000 e tantos anos, alicerçadas em Jesus Cristo, alicerçada na palavra, alicerçada na Eucaristia, alicerçada no Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.